capítulo 1. Tem alguém feliz aqui? Diga amém. Aleluia. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler umas passagens hoje de algo que Deus colocou no meu coração. Versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Quem achou? Diga amém. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Diga bem forte comigo: Jó era íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Agora diga o seu nome, diga: Emerson diga o seu nome e diga isso: eu sou uma pessoa íntegra, justa, que teme a Deus e evita o mal. Profetize alguém do seu lado, essa pessoa que veio com você aí, que precisa de libertação hoje. Olhe para ela e diga: você é, eu profetizo, você é justa, íntegra, teme ao Senhor e evita o mal. Quem está comigo essa noite, em nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar em nome de Jesus, toma o seu lugar. O tema da mensagem de hoje é: não inverta as ordens. Diga isso comigo: não inverta a ordem. Você pode dizer mais forte, irmão? Vamos lá: não inverta a ordem. Pastor, o que está acontecendo hoje nessa igreja? Irmão, simplesmente nós estamos começando um tempo novo na Igreja Vitória em Campo Grande, amém? E nesse um ano, nesse templo, nossa igreja o altar era ali, virado para cá. Mas nós recebemos uma palavra do Senhor para que nós começássemos a nos movimentar de maneira apostólica. Então hoje, que bom que você está aqui, porque você é privilegiado, porque hoje nós estamos inaugurando um novo tempo apostólico sobre essa igreja. E agora o altar dessa igreja está virado para as ruas da cidade, amém ou não amém? Você pode olhar ao redor assim, dá uma volta, dá um 360 assim, ó, dá uma olhada, olha para a rua, olha para quem está do seu lado, porque enxerga bem, porque os próximos dias Deus vai fazer um crescimento sobrenatural nessa igreja. Isso significa que a sua família vem para Jesus, seus filhos vêm para Jesus, seus pais, seus parentes, seus amigos. Isso significa que você e a sua casa vai servir ao Senhor, e esse lugar já está pequeno. Amém ou não amém? Bom, estou com muita fé essa noite, e por conta disso eu vou precisar colocar o fone rapidinho. Com essa anja do meu lado aqui, aleluia. Nós aumentamos quem sentiu diferença no som, diga amém. Ainda estamos organizando a igreja, estamos em construção, diga assim: eu estou em construção. Irmão, você é a igreja do Senhor, amém? E nosso altar ainda novo não está pronto, então por isso nós estamos aqui organizando as coisas. Eu queria honrar todo mundo que estava aqui ontem comigo, os meninos que vieram para a gente mudar a iluminação. Está ali o Vini ali na mesa, o Jonathan está ali também. Se eu for falar de todo mundo eu vou esquecer, mas eu queria que você aplaudisse o Senhor por todos que ajudaram aqui na igreja. A gente tem os voluntários mais apaixonados por Jesus que existe. Aplauda mais forte ao Senhor, você que pode. Vamos lá, eu sei que talvez você não veio ajudar, mas aplauda ao Senhor. Nós estamos organizando, e ontem foi uma loucura aqui para preparar para o Quarta Flow. O primeiro Quarta Flow apostólico. Alguém diga amém? Eu estou muito feliz, muito empolgado, porque eu sei que Deus já está fazendo algo grande nessa igreja. E domingo passado eu estava aqui, a gente estava num culto poderoso pela fé. Nós declaramos isso, que nós estamos vivendo pela fé. E nós profetizamos nessa igreja que na segunda-feira nós iríamos comprar um telão de LED. E alguns cultos nós temos profetizado, faz um ano que a gente tem profetizado isso. E de verdade eu achei que uma pessoa ia levantar a mão e falar assim: eu vou pagar sozinho no culto. Quem lembra disso que eu falava isso, amém? Mas não foi bem assim que aconteceu, porque o como não pertence a nós. Só quero te dar uma notícia: na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós compramos um telão de LED. Se eu fosse você, eu aplaudia bem forte ao Senhor, porque aquele que promete, Ele cumpre, Ele é fiel.
Aquilo que você vê impossibilidades, para Deus não há nada impossível. E eu ainda estou sem acreditar no que Deus fez, ainda sem entender, mas nós compramos um telão de LED, irmão. Nós estamos fazendo a nossa sala nova do Kids que nós iríamos fazer já está pronta. Fizemos uma sala agora apostólica nova também. O altar já vai começar a ser feito, amém? Em nome de Jesus, quem está comigo, diga amém. Porque o mesmo Deus que deu o dinheiro para a gente fazer essa linha do Kids, o mesmo Deus que deu o dinheiro para comprar o telão, é o mesmo Deus que vai dar o dinheiro para fazer o palco, amém ou não amém? E as demais coisas que nós vamos fazer nessa igreja. Mas entenda, irmão, que o que você vê em possibilidade, Deus vê a possibilidade. Entenda que você está vivendo, não se distraia, porque você está exatamente comigo atravessando o mar aberto. Você está comigo exatamente caminhando sobre as águas. Nós estamos vivendo um milagre nessa igreja. Isso significa que os céus estão abertos sobre esse lugar. Será que você pode levantar sua mão, você que tem fé, e diga assim: eu não vou perder nada, eu não vou perder a minha porção. Não, diga mais alto, diga: eu não vou perder a minha porção, eu não vou perder a minha herança. Com fé, irmão, diga: eu não vou perder nenhuma promessa, eu viverei milagre. Eu declaro sobre a sua vida milagres sobrenaturais do Senhor, em nome de Jesus. Alguém diga: eu recebo, eu diga: eu recebo. Mas existe um princípio que eu quero passar para vocês hoje, porque nós estamos vivendo algo. E talvez as pessoas vão falar assim: eles compraram um telão de LED agora, então eles vão ser uma igreja boa na mídia. Agora que eles têm um telão de LED, quer dizer então que eles vão ser melhores em fotografia. Não, agora que tem telão de LED, talvez eles vão ser mais modernos. E não é assim que funciona. Não inverta a ordem, diga: não inverta a ordem. Nós não seremos porque temos, nós temos porque já somos. Vou dizer mais uma vez: nós não seremos porque temos, nós temos porque já somos. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. E a Bíblia diz sobre Jó, e é uma passagem muito interessante, porque Jó, ele era o cara mais rico da época. Eu fiz um cálculo com a minha secretária, ChatGPT, sobre quanto mais ou menos Jó teria em grana hoje. Mais ou menos Jó tinha 2 bilhões de dólares. Era muito rico, o mais rico da época. E a Bíblia fala que esse Jó, que era um homem íntegro, que tinha uma família bem sucedida, que tinha fazendas, bois, ovelhas, ele tinha 7.000 ovelhas. Esse cara, um dia ele foi testado pelo diabo. O diabo chegou para Deus e falou assim: Deus, ele só é assim, ele só é adorador, ele só é justo porque ele tem algo. Porque o diabo, ele quer nos avaliar pelo que temos. E isso é um problema de mentalidade. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Irmão, presta atenção, é liberdade do Senhor para você essa noite, amém? Amém? Eu estou de fone, não estou ouvindo você falar amém. Fala mais amém mais forte, amém ou não amém? Porque talvez você passou a sua vida inteira querendo ter coisas para ser alguém. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem, porque enquanto o diabo acha que Jó é um adorador porque tem coisas, Deus fala para o diabo: não é porque ele tem, é porque ele é. Ele é um adorador e é por isso que ele é bem sucedido. Ele é um adorador, por isso que ele é uma bênção. Ele é um adorador, por isso que ele vive promessa. O evangelho não é sobre ter coisas, mas é sobre se tornar alguém. O evangelho não é sobre conquistar coisas materiais, mas é estar pronto espiritualmente, sendo uma bênção. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Não inverta a ordem. Tem alguém do seu lado, fala para essa pessoa assim: você quer ter uma família abençoada, não quer? Você que é solteira, fala assim para quem está do seu lado: você quer ter um varão de guerra do Senhor para você, não quer? Como que você deseja alguém para você? Não, para mim tem que ser uma pessoa top, tem que ser atraente, tem que ser bonita, tem que ser cheirosa. Não, tem que ser cheirosa, tem que saber cozinhar. Não, tem que ser gente boa, tem que ser de Deus. Você tem sua lista. Escute o que eu vou dizer para você: antes de ter, você precisa ser. Antes de ter algo, você precisa ser algo. Porque o evangelho não é sobre ter, é sobre ser. Diga assim: o evangelho
não é sobre ter, é sobre ser. Não adianta você querer ter o melhor carro do ano, você ter as melhores roupas, você ter os melhores dos melhores das melhores coisas, porque Deus não está nem aí para isso, irmão. Deus não te avalia pelas coisas que você tem, Deus te avalia pelo seu caráter. E o mundo está cansado de pessoas falcianas. O mundo está cansado de pessoas que querem ser o que não são. E a nossa busca precisa ser, não em ter coisas, mas em se tornar alguém. Para você ter um lar abençoado, você não precisa ter um marido, você precisa ser uma esposa abençoada. Para você ter uma casa bem-sucedida, você não precisa ter uma mulher, você precisa ser um homem sacerdote da casa. É diferente, não inverta a ordem. Para sermos uma igreja com modernidade, que alcança muitas pessoas, não precisamos ter coisas, nós precisamos ser uma igreja apostólica. E porque somos uma igreja, Deus libera do alto a provisão para termos as coisas. Porque somos uma igreja apaixonada, é porque temos o romper do Senhor sobre as nossas vidas. Porque somos uma igreja, é porque Deus vai nos dar esse lugar e o lugar do lado, e os outros lugares nós vamos comprar. Porque já somos, não porque temos. Não é ter. Porque se fosse ter, era só pegar um empresário e fazer, abre uma igreja, ele abriu uma igreja cheio de coisas, cheio de salinhas, mas não ia adiantar em nada, porque não é ter, é ser. Para de buscar as coisas desse mundo como se fossem o alvo da sua vida, porque quando você morrer, você não vai levar nada. E começa a acreditar. Eu estou acreditando muito, tá tudo bem? Tá de boa? Tá de boa aí, gente? Som novo. Estou de fone. Para de acreditar. Vou falar assim agora. Para de achar que o seu salário precisa estar em coisas e não em se tornar alguém. Até quando você vai viver essa vida? Eu estou aqui de verdade essa noite com uma unção de Deus para libertar o seu coração. Porque talvez você tenha perdido os dias da sua vida. Você sabe muito bem que eu gosto muito de tecnologia, de internet. E eu vi uma coisa no TikTok. Pastor, você prega coisa do TikTok? Não, às vezes o TikTok traz umas coisas legais de Deus. Amém? Amém ou não amém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o vídeo é uma coisa muito legal. Uma missionária, ela postou assim: e se eu nunca for rico? E se você nunca ficar rica? Se quando a gente chegar 60 anos, 70 anos, a gente não ficou rico, não ficou milionário, o que vai ser de nós? Porque se a gente só acha que o sucesso é ter coisas, e se você não conquistar? Isso precisa libertar você que está aqui hoje e se sentindo um miserável, porque tem passado problemas financeiros, porque algumas coisas não têm dado certo. Irmão, em nome de Jesus, olha para mim. Para de olhar nas coisas que você conquista com o seu braço e começa a lembrar quem você é em Jesus. Você é amado, você tem unção, você é ungido, você foi, um preço muito alto foi pago por você. Nunca vai ser sobre ter coisas, mas sobre ser alguém. A nossa oração tem que ser: Senhor, ainda que eu tenha grana, ainda que eu não tenha grana, ainda que eu conquiste coisas, ainda que eu não conquiste coisas, que eu nunca perca a minha essência. Que eu nunca perca a minha essência, porque eu não quero uma casa gigante, paga à vista, se eu não tiver uma família. Porque eu não quero ter um carro com gasolina completa, um carro que é turbo, com 39 airbags, teto solar, se eu não for alguém que Deus chamou para eu ser. Não inverta a ordem, irmão. Não inverta a ordem. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Toca quem está do seu lado e fala assim: não inverta a ordem. Sabe qual é a ordem no reino de Deus? É dar para receber. Diga isso: dar para receber. Não inverta a ordem. Uma vez Jesus está com os discípulos, eles começam uma disputa. Sabe qual é a disputa, Guilherme? Eles começam a conversar: quem tem o melhor lugar? Chega uma mãe de 2 discípulos e fala para Jesus assim: Jesus, põe meus filhos perto de você, achando que conquistar coisas era importante. E sabe o que Jesus fala? Olha, no reino de Deus,
quem quer ser maior precisa ser o menor. No reino de Deus, o maior é o que serve, não o que é servido. Isso é reino de Deus, cara. Então entenda, talvez você está aí chorando por coisas emocionais e carências de que ninguém faz nada por você, porque você ainda está achando que primeiro você tem que receber. Não, eu só tenho que receber, eu só tenho que ser abraçada, eu só tenho que ser orada. Não sei se existe essa palavra. Eu só quero receber. E isso é uma mentalidade mundana, porque no reino de Deus, primeiro é dar, para depois receber. Você pode abraçar alguém do seu lado? Dá um abraço nessa pessoa aí, vai lá. Abraça apertado. Se você tem intimidade com ela, abraça bem apertado. Eu escuto o que eu vou dizer para você. Nunca mais espera ser abraçado sem antes abraçar alguém. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Quem está sendo abençoado? Diga amém em nome de Jesus. A primeira palavra de um tempo novo do Senhor para a nossa igreja é para a gente lembrar que mesmo que a gente tenha grandes coisas, nós não somos uma igreja apostólica porque temos um telão de LED. Nós temos um telão porque somos apostólicos, é ao contrário. Essa é a ordem do reino de Deus. E presta atenção, você quer ter perdão de Deus? Quem quer ter perdão de Deus aqui? Porque se sem perdão você vai para o inferno, você sabe disso, né? Se a trombeta toca, você está em pecado, bum, enxofre. Quem quer perdão de Deus? Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Primeiro você precisa perdoar. E quando você perdoa alguém, o seu Pai que está no céu te perdoa. Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Diga assim, ó: Senhor Jesus, me ajuda a perdoar. Feche seus olhos, diga isso: Senhor, me ajuda a perdoar. Diga mais uma vez: Senhor, me ajuda a perdoar. Não abra os seus olhos ainda, porque você sabe quais são as pessoas que você precisa perdoar hoje. E é por isso que você vem para a igreja e não se sente amado por Deus, como se Deus não te perdoasse. Não inverta as ordens. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. O seu problema é que você quer misericórdia para você, mas não quer dar misericórdia para quem te ofendeu. O seu problema é que a ofensa de alguém está maior do que uma palavra vinda do trono de Deus para a sua vida. Não inverta a ordem. Não é na sua força, é na força do Senhor. Por alguns minutinhos eu quero que você pense aí em cada pessoa que te feriu, em cada pessoa que te magoou. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui com o coração ferido, e talvez quem feriu o seu coração está do seu lado aqui na igreja. Eu declaro sobre você essa noite liberdade do Senhor, para que brote no seu coração o perdão, para que brote no seu coração um coração perdoador. E assim que você perdoar, o seu Pai que está no céu também vai te perdoar. Então diga mais uma vez comigo essa oração. Diga assim: eu declaro que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Olha para mim, porque a oração que Jesus nos ensinou, como é? O Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Alguém diga amém em nome de Jesus. Tem gente que odeia ser julgado. Quer perder o dia? É ouvir que alguém falou mal de você. Acaba o seu dia. Posso pregar, irmão? Posso ou não? Diga amém. Já parou para pensar que talvez aquilo que você mais odeia é o que você mais faz? Não gosto que as pessoas te julgam, mas você é o primeiro a apontar o dedo. Então não quer ser julgado? Não julgue. Quer ser perdoado? Perdoe.
Quer receber? Dê. Não inverta as ordens, porque mais importante não é ter, o mais importante é ser. Diga bem forte comigo: eu vou ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Abra comigo a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis capítulo 12, versículo 2, porque a Bíblia diz assim: Jesus chama Abraão e fala para ele assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Lê comigo bem forte, todo mundo junto: e você será uma bênção. Eu não quero ter bênçãos, eu quero ser a bênção. Eu não quero ter bênçãos, eu quero ser uma bênção. Irmão, guarda isso no seu coração, porque essa chave do céu para nós é o que tornou coisas impossíveis em possibilidades. Deus te chamou para ser uma bênção, não para ser rico. Deus te chamou para ser uma bênção, não para ser famoso. Deus te chamou para ser uma bênção, não para ser hypado, não para ser influencer digital da socialite, viver de arrobas. Deus te chamou para ser uma bênção. Faz um exercício comigo agora. Pensa na sua vida, o quanto você tem investido para ter coisas e o quanto você tem investido para ser alguém. Porque tem gente, posso falar ou não? Tem gente que recebe 5 mil reais e 4 mil reais do salário é só para ter coisas. Ter a bolsa, ter o sapato, ter o botox. Pode fazer, irmão, amém? Não, Jesus pode fazer tudo isso aí. Eu falei que eu vou fazer também, eu faço, às vezes. Botox aqui, botox ali. Bariátrica, tá amarrado no nome de Jesus. Monjaro dos deuses. R$5.000, 4 mil só para ter coisas. E nada, nem investimento para se tornar alguém. Não investe em um livro para ler de Deus. Não investe nem na conferência que vai ter, tá nem aí para conferência. Tá pouco se lixando no que Deus vai fazer aqui na conferência. Eu quero ter coisas, pastor. Eu não quero gastar uma grana com conferência. É porque você não entendeu que a conferência pode te tornar alguém imbatível. É porque você ainda não entendeu que na conferência, se o óleo de Deus for derramado sobre a sua cabeça, você pode ser escravo, mas você vai acordar príncipe do Senhor. Se você não entendeu ainda que nessa conferência a unção de Deus descer sobre a sua vida, do mesmo jeito que você pode ser como Davi, um pastor de ovelhas que só ficava escondido, você pode acordar como o rei de Israel. Ele está comigo em nome de Jesus, porque a igreja não é sobre ter coisas, mas é sobre se tornar uma resposta. Vir para a igreja não é para ter o carro do ano, mas é para se tornar uma bênção nesse ano. Vir para a igreja é saber que melhor não é ter, é ser. Eu não quero ter nada, eu quero ser filho, amado, escolhido. Eu quero ser uma bênção, porque se eu for, eu terei. Se eu for, eu terei. Vamos, Henrique! Vamos! Alguém, pelo amor de Deus, pode liberar um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Vamos, vamos, vamos! Alguém que está disposto. Porque o mais importante não é as conquistas da nossa vida, irmão. A gente nasce sem nada, nu, e morre desse jeito. A gente passa a vida inteira tentando conquistar coisas, sendo que Deus não nos chamou para isso. Pastor, o que você está pregando? Você está pregando que agora então eu não vou conquistar nada? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou te dizendo, não inverta a ordem. Só estou te dizendo, para a sua vida hoje, porque Deus está te chamando para você deixar de querer ser igual aos outros, para você deixar de querer comprar coisas para agradar outras pessoas que não estão nem aí para você, e se tornar
aquilo que Deus desejou que você fosse, se tornar aquilo que o Senhor sonhou que você fosse. Está comigo essa noite em nome de Jesus? Porque essa foi a vida de Jó. O diabo achou que ele só era um adorador, Iago, porque ele tinha coisas. 2 bilhões de reais, aí é fácil. Mas sabe o que aconteceu? Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. E sabe qual foi a primeira coisa, evangelista Wagner, que o diabo tocou na vida de Jó? Você lembra a história? Nos bois. Justamente nas finanças. Sabe por quê? Porque os bois não simbolizavam apenas dinheiro. Os bois eram o que ele fazia para adorar. Era o sacrifício. Porque a primeira estratégia do diabo, quando ele vem contra a sua vida, o diabo não quer deixar você pobre, irmão. O diabo não está nem para isso. Ele quer parar a sua adoração. Então ele sabe, se ele tocar na sua finança, você não adora. O intuito do inimigo é te afastar da presença de Deus. Então ele vai tentar todas as coisas para tocar a sua vida, para você não adorar o Senhor. Então quando você está aqui e já é o 6º dia de agosto, que parece que já foi 6 meses de agosto, e você já está sem grana, você está desesperado, você não consegue adorar. Como você vai cantar? É Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode cantar, é Ele que eu estou gastando muito dinheiro a minha vida. Você vai ficar doido cantando. Porque o diabo quer isso. Ele quer parar a sua adoração. Mas a adoração não está no que eu faço, está em quem eu sou. Vou dizer mais uma vez: a adoração não está no que você faz, está em quem você é. Porque a adoração não é cantar, não é ofertar, nada disso é adoração. Faz parte da adoração, mas não é isso que define a adoração. A adoração é aqueles que adoram em espírito e em verdade. É quem eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Então eu posso estar bem, eu posso estar mal, eu posso ter coisas, eu posso não ter, eu posso ter grana, eu posso não ter, eu posso ter ou não ter. Eu sei quem eu sou e nada pode parar a minha adoração. Nada pode parar a minha adoração. Você pode perder os amigos, você pode perder o namorado, a namorada, você pode perder o emprego. Se você for um adorador, nada vai calar a sua adoração. Levanta sua mão bem alto, quero profetizar sobre você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais nos currais, ainda que nada dê certo, você vai se alegrar no Senhor, porque você é um adorador. Chacoalha alguém do seu lado, chacoalha alguém aí e fala: você é um adorador. Jó perde tudo, mas não perde um coração de adorador. Porque a Bíblia diz que depois de tudo que Jó viveu, ele é aprovado. Ele nunca reclamou, pelo contrário, ele é um adorador. Deus restitui para Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Guarda essa chave, irmão. Todo o processo para você de vale de perdas não limita o poder de Deus. Todo o processo de perdas e vales é só Deus ajustando as coisas para colocar níveis maiores de unção sobre a sua vida. A gente estava aqui ontem, de verdade, irmão, não tem nada pronto ainda aqui. Vai ficar, você vai ver como vai ficar lindo. Mas ontem, antes da gente estar com cadeira aqui, isso aqui estava uma bagunça. Tudo bagunçado. E Deus começou a falar comigo: filho, não inverta a ordem, para que as coisas sejam organizadas. Elas precisam estar bagunçadas. Então não reclame por aquilo que você está pensando que é desmoronamento, porque é só Deus ajustando as coisas no seu devido lugar. Está comigo essa noite em nome de Jesus. Jó, antes da prova, tinha 2 bilhões de dólares. Depois que ele é aprovado, Deus dobra tudo o que ele perdeu. Porque o intuito do Senhor não é te dar coisas grandes sem que você seja grande. O intuito de Deus
não é que você tenha coisas grandiosas, sem que o seu coração seja um coração humilde. É por isso que você ainda está nessa prova. Qual é o nome de alguém? Me ajuda a pregar essa noite, pelo amor de Deus. Fala assim, sabe por que você está nessa prova ainda? Porque a sua nota ainda não foi boa, e você ainda está reprovando. Você precisa entender que essa prova, fala para ele, irmão, fala, essa prova não é o seu fim, mas está te preparando para uma nova série, está te preparando para um novo nível. Então levanta a sua cabeça e continua crendo. Fala para ele, continua crendo, porque esse deserto não é o seu fim. Esse deserto não é o seu fim. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Pastor, por que eu estou passando isso então? É porque Deus está transformando você numa nova pessoa. Ele é o oleiro, você é o vaso de barro. Ele está quebrando você para fazer você de novo, porque não dá para colocar vinho novo em odre velho. Ele precisou quebrar você. Os seus velhos pensamentos, seus velhos preceitos, os velhos relacionamentos, as velhas coisas vão ficar para trás, porque está vindo uma nova glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É um vinho novo do Senhor, que é muito mais gostoso, muito mais saboroso. Alguém recebe isso comigo em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu querido, se você pudesse entender os propósitos do Senhor, porque as últimas palavras de Jó para Jesus é assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa prova que você está passando é só para que você volte os seus olhos para Jesus de novo e pare de achar que é o que você tem que define seu caráter, porque é o que você é, não o que você tem. Irmão, em nome de Jesus, eu estou terminando, mas eu quero te falar isso. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Eu conheço pessoas que não dizimam, não ofertam, mas discursam isso. Não, mas está dando certo, eu estou dando grana, os negócios estão sendo fechados. Não é porque você está sendo, não é porque está dando grana e dando certo que Deus está aprovando. Porque se fosse assim, os ímpios que prosperam nesse mundo também estão sendo abençoados por Deus. Gente que faz coisa errada, traficantes que vendem drogas, mas ganham muita grana, poderiam dizer também: não, porque eu estou ganhando grana, Deus está comigo. Não. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Então talvez a sua porção não é de ficar rico, mas é ser uma pessoa que vai ser milionária no reino dos céus, de ser alguém que vai destravar destinos, ser alguém que vai carregar uma presença de Deus, não pelo que você tem, mas por quem você é. Do mesmo jeito que ter grandes coisas não significa a aprovação de Deus, a falta delas também não significa que Deus te abandonou. Porque a beleza do Evangelho é um Deus que deixou a sua glória e se fez homem. Ele não inverteu a regra, ele não inverteu a ordem. Ele veio como bebê, cresceu como uma criança, viveu como um homem, morreu na cruz como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Não inverta a ordem, irmão. Comigo essa noite em nome de Jesus. Muito dessa palavra para mim e para você é colocar você de volta no seu chamado, é colocar você de volta na fé que você desistiu, porque algumas coisas não estão dando certo. Talvez você não comprou a casa do seu sonho esse ano, mas você está construindo a sua casa sobre a rocha. Eu falei pro Vini, o Vini está ali no som. Eu sou apóstolo agora, irmão, então quando eu falo a coisa acontece.
Ele tinha uma agenda dia 29, no dia da conferência. Eu falei assim, tá amarrado essa agenda em nome de Jesus. Eu falei, pastor, mas eu não vou ganhar o dinheiro. Eu falei assim, mano, tem coisas que valem muito mais que o dinheiro. Você me ajuda só mais uma vez, olha para quem está do seu lado. Pode ser a pessoa que você ignorou o culto inteiro. E fala para ela assim, tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro. E todas elas Deus te dá de graça. Uma família abençoada, filhos na presença de Deus, paz para acordar, paz para dormir. Está comigo em nome de Jesus. Vale muito mais que qualquer grana no bolso, irmão. Acredita. Acredita. Deus está levantando uma igreja que vai ter muitas coisas. Um telão de LED é só o começo de grandes coisas que nós vamos conquistar. Mas a nossa bandeira não estará nas coisas que temos, mas na igreja que nós somos. Na igreja que nós somos. Na igreja que nós somos. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que veio para essa igreja hoje, talvez até sem esperança. Mas antes de sair, você falou assim, Senhor, fala comigo nesse culto, porque eu estou precisando de uma palavra. Essa é a palavra que Deus manda dizer para você. Aquele que tem o controle de tudo, nunca perde o controle de nada. O que para você era caos, para Deus é só Ele ajustando as coisas de lugar. O que a gente está fazendo naturalmente nessa igreja parece natural, mas não é natural. Porque essa igreja não é prédio, parede, madeira, ferro. Essa igreja são pessoas. Então se a estrutura dessa igreja está sendo mudada para algo melhor e mais bonito e maior, não tem a ver com uma estrutura física, mas é você que está aqui, sendo transformado por Deus, sendo curado pelo Senhor, para ser alguém muito maior, melhor e mais bonito na presença dEle. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que essa noite o Senhor Deus possa tocar o mais íntimo do seu coração e aumentar o nível da sua fé e confiança. Que essa noite você saia desse culto com as suas cestas cheias de multiplicação. Talvez você entrou aqui sem nada para ofertar, sem nada para entregar, sem nenhuma canção para cantar, porque o seu coração estava muito ferido. Você vai sair daqui hoje, eu declaro, com um óleo novo de alegria, com vestes novas de louvor. Eu declaro em nome de Jesus, se levante com fé, se levante com ousadia. Eu declaro que o inimigo não vai paralisar você. Eu declaro do mesmo jeito que Jó venceu, você vai vencer. E eu profetizo restituição a 30, 60 e a 100 de tudo que o inimigo roubou de você, de toda alegria que o inimigo roubou de você, de tudo aquilo que você perdeu por causa de frustrações e escolhas erradas. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje você vai ter muito mais caráter do que coisas naturais. Eu declaro em nome de Jesus, você será uma bênção que carregará bênçãos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, as cadeias sendo quebradas nessa hora, os grilhões sendo despedaçados nessa hora. Eu declaro em nome de Jesus, as muralhas caindo ao chão, e você é livre para o Senhor. Eu profetizo que você é uma bênção, você é filho amado do Senhor, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode, e você terá o que a Bíblia diz que você terá, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, fique